Professor João, Oi. a outra pergunta era sobre escola versus clube, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre Sim, isso, né? sim, já falamos. É, a amigaça minha, Irina, perguntou por que é difícil ter curso para os técnicos. Pelo menos assim, eu aqui em Brasília, eu acredito que a demanda, se os técnicos não têm muito interesse, não vai aparecer uma demanda. É a primeira coisa. E a Ah, segunda, por exemplo, a gente fez um curso aqui não só os cursos que eu falei que a federação traz de vez em quando, uhum. mas os acampamentos regionais. Eu te falei lá, no Mirim tem 24 times, no Infantil tem mais de 20 times também. Aí você vai nesses cursos regionais, nesses cursos que a galera precisa se capacitar um pouquinho mais, e vê as mesmas figurinhas. Entendeu? Os professores que estão sempre ali nas cabeças, fazendo as finais e tudo. A galera não se interessa tanto pelos cursos. Então, como é que eu vou trazer um curso para cá, trazer um curso de arbitragem via federação, e a galera não participa? Fica complicado, né? Como é que você vai pagar caro para a pessoa vir de fora E e, não ter público, né? e não ter público? Aí acaba que as pessoas que a gente vai para fora para fazer esses cursos, né? A valorização externa. Cara, aqui, digamos que um setor que funciona bastante bem da federação é o setor de arbitragem. Recentemente, eles tiveram o primeiro curso de arbitragem dessa gestão da federação foi feito pelo, nossa, agora me fugiu o nome. Ele foi árbitro internacional, hoje ele é só palestrante. Se eu não me engano, esse curso foi em 2018. Eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. E ano passado eles fizeram um curso de reciclagem com o Nilson, que é o árbitro, né? O árbitro internacional. Não sei se ele Sim, ainda também é. veio aqui. Também veio Isso. aqui. Então, aqui a formação de árbitros ela caminha bem. É ter a paciência dentro do processo de aprendizado que todo árbitro precisa passar. É só ter essa paciência. Agora, em relação a treinadores, a demanda existe muito. Só que a alegação é que não há recursos para bancar a vinda desses treinadores. Mas a demanda existe muito, cara, muito. Igual a Irina comentou aí, né? A gente às vezes tem aquele estereótipo de só quem foi atleta da modalidade que pode trabalhar com ela, né? Mas Não, acaba que priva muitas das pessoas que querem aprender igual ela, que é uma pessoa sensacional. O Henrique está perguntando onde é que consegue treinar equipe adulta aqui em Brasília. Igual eu falei, cara, equipe que junta. Tem pouca competição, então a galera junta. Se você quiser, depois manda mensagem aí para mim que eu te indico alguém dessa galera que junta a equipe que você está podendo jogar aqui em Brasília. A perguntaram Ana, que existe handebol dentro dos institutos federais de Brasília. não, cara, se existe eu desconheço, para ser bem sincero, tá? Se tem equipe lá de handball que eu lembre, não. Eles estavam com a ideia de montar aí há um tempo atrás, né, mas não sei se essa ideia foi para frente. Então, até onde eu saiba, não. A Ana tinha perguntado lá no anterior também, outra amiga minha, a respeito do investimento em ano olímpico, né? Eu acho que Uhum. para todas as modalidades no Brasil aconteceu isso, né? Foi aquele boom, aquele marcho, aquela coisa toda. E aí, quando a gente vê a Olimpíada passar, vai só cortando um bocado de coisa, né? O Nossa, Brasil não trabalha a longo prazo, você não não. está pensando na Olimpíada É de imediatismo. pós, É só no imediatismo. exatamente. A gestão do nosso país, se a gente for ficar É. falando de gestão aqui, a gente vai passar raiva, né? Próxima pergunta, uma aluna minha, Sofia, do Infantil, sobre os talentos que saem de Brasília. A galera falando. Se tem os talentos que saem de Brasília, né? E também no caso do Maranhão. Aqui em Brasília a gente é exportador, né? A gente acaba que leva muito atleta para fora. Uhum. Masculino principalmente tem muito atleta que vai jogar no interior de São Paulo, nas equipes de São Paulo. A gente tem uma galerinha mais nova que graças à visibilidade que teve nos acampamentos foram jogar no Pinheiros, por exemplo, nas equipes mais de ponta, São Paulo, Espírito Santo, vários locais do Brasil, né? Atualmente tem o Ramon, a meia direito, canhoto, que está jogando na Polônia. Eu acho que atualmente ele é um dos caras de maior sucesso que a gente pode falar aqui de Brasília, que concluiu os estudos, jogou certinho na faculdade, joga pra caramba, é bom pra caramba, e está na Polônia, está jogando profissionalmente. Tem vídeo no YouTube, é sensacional. Então é um cara que a gente pode se espelhar, né? Tem o Vitor, o William, que estão lá no Pinheiro.
Tem os antigueiros, Gilberto Firmino, que jogaram na seleção brasileira também, a galera que jogou das antigas aí, mas atualmente são esses que eu falei. E no feminino tem uma dificuldade maior dos atletas, das meninas estarem saindo. O feminino é mais difícil, eu acho que no Brasil todo. A gente tem atualmente um atleta que foi para a Concórdia, né, que é a Carol, mas num geral o feminino é mais difícil. As meninas estão tendo uma visibilidade maior indo para acampamento, chegando em fases finais de acampamento nacional, isso é bacana, que significa que já está envolvida com a seleção, mas de jogar fora não. E os atletas aí do Maranhão estão saindo do Maranhão, jogando em equipe de ponta. Cara, a gente tem atletas saindo, como eu falei para você, do cadete, no máximo juvenil. Tem uma boa saída de atletas. Alguns vão aqui pro vizinho, pro Piauí, outros buscam Londrina, São Paulo, Guarulhos. Tem uns três atletas em Guarulhos. Tem atletas espalhados por diversos lugares, fora a maior atleta aqui, né, do estado, que é a Ana Paula, né, que hoje ela tá em um time da França, que eu não vou saber pronunciar o nome. Mas fora isso, a saída daqui tem bastante, cara. Os atletas daqui têm saído bastante. Alguns batem e voltam, né, por questão de adaptação, por várias outras questões pormenores, né? Outros batem e ficam, vão se desenvolvendo, chegam à seleção. Teve recentemente um garoto, eu não só sei o apelido dele, mas o nome, Carlos Magno. Carlos Magno foi recentemente para a seleção juvenil, ano passado, foi ano passado, disputou o Mundial Juvenil pela seleção. Hoje ele joga em Guarulhos, junto com outros dois garotos. Tem saído, cara. A saída tem acontecido, porque é aquilo que a gente estava falando. Vai buscar uma outra realidade. Muitas vezes, o cara garante uma universidade, garante uma faculdade, garante uma hospedagem, uma ajuda de custo, já é muito mais do que a gente pode garantir aqui, infelizmente. Então, ele tem mesmo, se o sonho do moleque ou da menina chegar longe, trabalhar com handebol, ele tem mesmo que, infelizmente, nesse momento, sair do estado. É a realidade daqui também. Isadora Rodrigues, minha atleta lá do Marista, filha do Firmino, ela perguntou sobre a participação de técnicos, para a gente comentar sobre a participação de técnicos e atletas em acampamentos da seleção, né? Aqui a gente trouxe, graças ao Gil, principalmente, ele trouxe vários acampamentos regionais aqui para Brasília, deu uma visibilidade boa para os técnicos e para os atletas, principalmente, né? E a gente conseguiu chegar em vários acampamentos nacionais. A professora Irene, que foi até comigo para um feminino, eu fui para o feminino, o professor Cássio também foi, o professor Valdeci, então a gente está tendo uma visibilidade bacana a nível nacional nesse acampamento, e vários atletas também da categoria de base, como eu disse anteriormente, foram para os acampamentos e chegaram nas fases finais. Isso é muito bacana para a gente, que fortalece bastante o nosso handebol aqui, né? É uma vitrine também para outros estados, mas enquanto a gente não consegue segurar todo mundo, a gente vai fortalecendo o nosso handebol aqui. E aí no Maranhão. Eu estava no acampamento feminino, eu lembro dessas meninas do Maranhão Fera, aquelas que eu te comentei ontem, Muita menina boa mesmo aí do Maranhão, que eu vi nos femininos, pelo menos, né? Que eu acompanhei mais no acampamento nacional. Teve, se eu não me engano, foi em 2017, foi o último acampamento que teve aqui, na época que os Correios estavam com o patrocínio, né, na CBHB, e aí vários técnicos passaram pelos estados e tal, fazendo os trabalhos. Teve acampamento tanto feminino quanto masculino. Eu não lembro se foi cadete e juvenil, mas eu sei que teve o juvenil. Cadete eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E aí vieram dois professores para cá, fizeram o acampamento e o acompanhamento dos meninos e meninas, e alguns foram para a fase final. Depois disso, não. A federação ano passado realizou um trabalho parecido com o acampamento, mas foi mais uma seletiva para montar as duas seleções, né, que poderiam ir ao Nordeste de seleções. E aí vieram atletas de todo o estado, tanto no masculino quanto no feminino, mas foi só na categoria cadete. Tem uma pergunta aqui, Felipe, sobre as perspectivas para o handebol nos estados para um pós-pandemia. Quadro positivos e negativos.
É aquilo que a gente estava Isso conversando ontem, né? já vai emendar com a pergunta do Rogério, que eu deixei aqui, que é a última, pelo menos das minhas é a última, e vai emendar com essa pergunta do Lobato aí. O professor Rogério Guerreiro fez a pergunta parecida. Como vocês esperam o handebol no Brasil pós-pandemia, né? E como reerguer a modalidade numa perspectiva econômica? Ou seja, o que a gente espera pós-pandemia com o nosso handebol, né? Eu acredito que a gente vai ter as competições muito concentradas, né? Pô, tudo que era para ter feito o primeiro semestre vai ter que juntar com o segundo. Vai ter Sim. muita competição que vai ser cancelada Se e a muita gente que vai conseguir, ser né, cara, fazer as competições no segundo semestre. se conseguir. Eu acho que a gente já teve um prejuízo enorme com o cancelamento dos Jogos Escolares Nacional, né, que o Comitê Olímpico Brasileiro cancelou. Então isso é uma coisa, eu acho que muito ruim para o esporte brasileiro, principalmente na categoria de base. Mas assim, eu acho que de tudo isso, o que vai ser mais prejudicado é a iniciação. Por exemplo, um juvenil, ele sabe jogar. As minhas equipes juvenis, cadete, ela já tem uma jogabilidade bacana. Estão treinando físico, estão mandando treino, estão fazendo treino em casa. Quando voltar, vai pegar aquele volume de jogo, vai ter uma deficiência. Mas a iniciação, a equipe mirim que começa a jogar com você no início do ano, no meio do ano ela já é outra. Né? No meio do ano ela já está Sim, tendo um joguinho, um infantilzinho. Eu estava começando um projeto muito bacana com o infantil lá no Marista. No meio do ano já está pensando em essa equipe que tem uma jogabilidade boa. E não, vou ter que recomeçar. Então a questão da iniciação acho que vai ser bastante prejudicada, né, nesse quesito de competição. Agora, a Isadora falou, as atletas 2003, quem está lá no só. topo vai perder muita competição, vai ficar muito condensado, né? É, e eu acredito que a gente talvez perca nesse quesito de volume. Quando tudo voltar, pô, a equipe que deveria estar jogando desde o início do ano, desde o primeiro semestre, ela vai começar a jogar no segundo. Talvez caia um pouquinho a parte tática, técnica, né? E volume de jogo, mas das mais velhas não seja tão prejudicado quanto os mais novos, né? Mas assim, eu também acredito que a vontade que a gente tem de fazer vai prevalecer, né? Sim. Eu, você, todos os professores que passaram pelas lives, a gente primeiro dia que autorizar a treinar, a gente vai estar em quadra, bora, 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 Eu bora, acho que porque vai mil ser o dia que competições para jogar. não vai faltar um atleta, cara. Pois é. Então, assim, eu acho que o pós-pandemia vai ser difícil. A gente vai ter que voltar e treinar muito rápido, vai ter que jogar muito rápido, vai ter que atropelar algumas coisas, né? O Rogério perguntou como reerguer a modalidade numa perspectiva econômica. A gente já está É bem isso que eu ia dizer, lascado. né? Não é Pós, uma coisa, sem pandemia já está difícil. não é uma coisa Entendeu? que a gente precisa reerguer, até porque foge bastante dos nossas mãos, né? Do nosso, não tá fora do nosso controle. É um problema que Muita está gestão. acima. Problema que está acima. Exatamente. A realidade E- daqui em relação à pandemia é parecida com a daí, cara. É incerteza. É incerteza. Ninguém sabe quando vai poder voltar. A gente estava até conversando ontem que alguns clubes de handebol da Alemanha já voltaram. Hoje eu vi que os clubes portugueses de handebol, as categorias principais já foram, já foram autorizadas a retornar, porém dentro daquele protocolo de segurança sanitária e etc. Só que aqui a gente trabalha com uma realidade que passa longe de conseguir obedecer todos aqueles protocolos. Então, se chegarem para a gente e disserem, só vai poder treinar assim, 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 assado. A gente não vai ter condição, vai ter que esperar o tempo mesmo de dizer, não, pode treinar normalmente, como era feito anteriormente. A secretaria daqui, que organiza os jogos escolares, a organizadora dos jogos, a Rosana, ela garantiu que, mesmo sem jogos escolares nacionais, caso haja a liberação da Secretaria de Saúde, os jogos daqui vão acontecer, nem que seja em dezembro. Aqui Nem também. que, nem que seja em dezembro. Mas é aguardar. Geração 2003 está realmente toda com medo, né? Prejudicada, né? Muito. Mas é ter muita fé, acreditar em Deus, independente da sua crença, né? E uma coisa que fortaleceu, que meu parceiro Felipe aí lá do Rio falou, os nossos sonhos eles não foram cancelados, né? Nossos Não, objetivos não foram cancelados, foram só adiados. adiados, é isso mesmo, Então, só adiados. colocar isso na cabeça nossa, primeiramente, dos nossos atletas e, caramba, pensar positivo
isso vai e manter passar, eles com a modalidade, né? Treinando. com certeza. A minha equipe, os juvenis, estão treinando 3 vezes por semana por videoconferência, nem que seja a parte física, motricidade, mobilidade articular. A gente faz uma discussãozinha básica sobre tático, mas é pelo menos para manter a cabeça deles voltada à modalidade. É para quando retornar, eles não terem que ter aquela memória motora toda já prejudicada para voltar ao normal, mas pelo menos manter a atividade, né? Verdade. Ter essa fé que as coisas vão melhorar. Então, aqui as perguntas aqui acabou, a gente seguiu com o roteiro. Eu acho que ficou bem bacana o bate-papo, né? Sim, Não só o nosso, mas a gente está encerrando hoje, para quem não acompanhou, teve várias lives aí com todos os estados no Brasil, várias histórias massas, maneiras de professores batalhadores. A gente encerra hoje com um projeto muito bacana. Minha vez de agradecer agora ao professor Gabriel, que teve essa iniciativa, né? Aproximando a gente, isso foi muito maneiro, que consiga ter mais projetos para frente, mais continuidade. Amanhã a gente vai fazer uma reunião com todos os professores sim. envolvidos no aplicativo. Vamos resenhar bastante, que a galera conversa pra caramba. Mas foi muito maneiro, só tenho agradecimentos aí por ter sido convidado, pela galera que assistiu, que teve paciência. A você, professor João, pela ter te conhecendo agora, é um prazer, uma honra que a gente consiga se encontrar nas quadras Sim. aí. Com fé em Deus, a gente vai para esse brasileiro cadete ainda no Maranhão. Olha, cara, estamos aqui na torcida. Para dar tudo certo. Tentar passar pelo Jordani lá no Mato Grosso, que o bicho é cascudo demais. Mas se a gente conseguir, a gente vai estar com fé em Deus nesse brasileiro cadete, que está confirmado até agora, hein? Tá, Notícia boa, notícia boa. sim, Vamos com tudo. eu não sei se eu não sou uma via oficial, né, de comunicados, mas Agora vai ser, se é, vira. pelo que eu andei sabendo aí, tá a confederação tá trabalhando aí, tá por enquanto está confirmado as competições da fase final, mas vamos ver, né? Rezar para passar isso tudo, para as pessoas ficarem em casa, terem a consciência de ficarem em casa, né? E aí a gente tem que passar por isso tudo para a gente poder ter essas competições. Mas eu também agradeço, Felipe. Nossa, foi excelente conhecer a realidade aí de Brasília. Infelizmente aqui no nosso estado, apesar dos imensos talentos que temos, nós temos problemas na mesma proporção. E aí é importante que todo mundo tome consciência disso, assim como a gente também tomou consciência dos problemas dos outros estados, problemas e as facilidades encontradas que a gente não encontra no nosso e vice-versa. Esse bate-papo, essa dinâmica de conversa proposta pelo Gabriel, ela deu bastante certo. Todos, eu assisti desde o primeiro, acho que só teve um ou dois que eu não assisti, mas, nossa, foi excelente. Passando desde o professor Juliano, o professor Rogério, o professor Roger Muito lá bom do mesmo. Pará, muito, Felipe, vários. Show de bola. Então é isso. Um abraço a todo É isso, mundo. pessoal. A gente Obrigado, vai se agradeço vendo, a aí gente vai todo se mundo. falando. Valeu, Felipe. Boa noite a Um todos. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.